Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio Bussoli, sou programador e neste vídeo eu vou apresentar uma ferramenta para vocês que a princípio seria só uma ferramenta mesmo, um indicador, tá? Mas como eu sei que vai ter gente que, vai pedir uma automatização disso, então eu já trouxe um robô junto, então vai ficar um 2 em 1 aí, tá? É o seguinte, é um robô e indicador de absorção. Para quem não sabe o que é absorção, né? É uma ferramenta, né? É um setup de fluxo, tá? A gente vai entrar na parte de fluxo aqui. Eu já tenho alguns indicadores aí no canal, né? Que traz, né, a ferramenta de fluxo para quem opera gráfico, né? Então essa vai ser mais uma ferramenta para esse tipo de operador que opera gráfico, mas quer, né, entender um pouco mais sobre fluxo, quer operar, quer integrar, né, o fluxo no seu gráfico. Essa ferramenta vai servir, tá? Além das outras que eu já trouxe. Mas para quem não sabe o que é fluxo, para quem não sabe o que é absorção, para quem não sabe o que é agressão, né? Que para você entender o que é absorção, você tem que entender o que é agressão. Eu vou dar um resumo aqui, né? Rapidinho para vocês, tá? Então, inclusive, eu estou com duas ferramentas aqui, tá? Eu puxei aqui um replay de mercado do BOVA11. Para quem não conhece o BOVA11, é um ativo, é um ETF que ele replica o movimento do índice Bovespa, tá? O índice Bovespa ele não é negociável, né? É diferente do mini índice, que é o que a gente opera. O mini índice é o índice futuro, né, do Bovespa. Então é uma outra coisa, um outro ativo. Por que eu trouxe o BOVA11 e não o mini índice? Cara, porque o mini índice, para enxergar o fluxo dele, é uma loucura. Tá? O que seria o fluxo, né? Seria a gente ler o que está acontecendo com o ativo. A gente tem duas ferramentas aqui que são usadas pelo fluxo, que é o livro de ofertas, né? O book de ordens e o Times and Trades, tá? O pessoal também costuma usar o Volume at Price. Além de tem outras ferramentas também, né? Mas a tríade assim do fluxo são essas três ferramentas, né? Book de ofertas, né, que é o livro, o Times and Trades e o Volume at Price. O livro de ofertas ele mostra pra gente a intenção, né, a intenção dos institucionais, né, dos players aí, né. Então mostra pra gente a cada nível de preço quanto cada um quer comprar, quanto cada um quer vender, tá? Só que assim, intenção é intenção, né? O que importa mesmo são né, os negócios que saíram, que foram efetuados. Então, para isso a gente tem o Times and Trades, tá? Então, o Times and Trades, a importância dele é justamente isso: mostrar em cada nível de preço quem comprou e quem vendeu, tá? A gente tem uma terceira ferramenta que não faz sentido para a gente aqui, que é o Volume at Price, que essa ferramenta, o que ela faz? Ela mede para a gente, né, o nível de agressão, que a gente já vai entender o que é, a cada nível de preço, né? Então a gente tem a quantidade de negócios que saiu a cada nível de preço, né? Uma ferramenta exclusiva para isso, e também o nível de agressão, seja de compra, seja de venda, a cada nível, tá? Eu não coloquei o Volume at Price aqui porque a gente não vai usar. O que a gente tem que entender é o seguinte: o que é uma agressão, né? E por que ela é tão importante, beleza? Então, na esquerda a gente tem o livro de ofertas. Então, assim, pessoal, o que importa de fato pra gente é o Times and Trades, que são, né, de fato os negócios que saíram. Mas, né, o livro de ofertas é importante pra gente entender como é que funciona a agressão, tá? Então a gente tem do lado esquerdo os institucionais, as corretoras, né, os players que querem comprar, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui em cima a XP querendo comprar 3 BOVA11 ao valor de 13154. Eu vou falar só, né, o número que tem depois da vírgula para facilitar, beleza? Então a gente tem aqui a melhor compra, né, que seria a compra mais cara, né, porque se a gente vê, né, de cima para baixo o valor é diminuindo. Então a gente tem o nível de preço, né, do 54, a XP querendo comprar 3 unidades. A XP não significa que é
né, um operador da XP, o dono da XP, algum funcionário da XP comprando. É basicamente, né, qualquer um que esteja usando, né, a corretora da XP para comprar. Então, por exemplo, eu poderia né, ter enviado uma ordem aqui, esse caso aqui, ó, a 131,50, né? Então no 50, né, essa ordem aqui de 19 unidades de Bova 11, que está dizendo aqui que o agente é genial, poderia ser eu, então, que tenho conta genial, tá? Então, quando você compra ou vende ou põe uma ordem, apregou uma ordem lá, não aparece o seu nome, não aparece o seu CPF, tá? Vai aparecer a corretora que você está operando. Então, né, no fluxo, o que as pessoas enxergam é isso aqui, né? As corretoras que estão comprando ou vendendo. É óbvio, tem umas que têm peso maior que outras. Por quê? Porque tem corretoras, tem instituições, tem bancos onde nós, né, seres seres humanos comuns aí, não conseguem abrir conta, né? Que é o que o pessoal chama de CPF, né? CPF na bolsa. Então tem bancos que só institucional opera. E aí o pessoal que opera fluxo prefere seguir, né, o que essa galera tá fazendo, tá? Então, quando o pessoal vê lá XP comprando, genial, né, o pessoal já fala, aí, ó, os CPFs estão comprando ali, a gente vai fazer o oposto, né? E tem essa brincadeirinha com quem opera fluxo. Mas vamos lá, foco aqui pro vídeo ser curto, pessoal. Então, a gente tem, né, na esquerda as compras e à direita as vendas. Isso no livro de ofertas, né? No book. Então, quanto mais caro eu quero comprar, o meu preço é melhor, tá? Ah, eu quero comprar Bova a 131,44. Tu vai lá pro meio da fila. Ah, eu quero comprar mais barato ainda, eu quero comprar 131,38. Tu vai lá pro final, tá? Quem vai pra frente é quem quer comprar mais caro, tá? E na venda é o oposto, né? Quanto mais barato a pessoa quer vender, mais para frente da fila ela vem. Então, quando acontece isso aqui, tudo bem que aqui a gente tem um spread de 2 centavos. Muitas vezes o spread fica de 1 centavo. Quando acontece isso, o que acontece de fato? O mercado não anda. Por quê? Eu tenho gente querendo comprar no 54 e eu tenho gente querendo vender no 56, mas não está saindo do negócio. Por quê? Não, 56 eu não quero comprar, tá? Tá muito caro. Beleza. Aí o cara que quer vender, ele fala, pô, 54 eu não quero vender, tá muito barato. E aí não tem negócio. E aí o que acontece? O gráfico não se mexe. O mercado financeiro inteiro se resume a isso, tá? Então, não, eu só opero o gráfico, eu não tô nem aí pra fluxo, né? O fluxo não funciona, beleza. Só que assim, o seu candlestick de 5 minutos, ele é formado por isso aqui, tá? Por esse conjunto de ferramentas. Basicamente pelo Times and Trades, né? Então, o que é o candlestick? Você está vendo aqui que tem tem um horário aqui, né? Das negociações. O candlestick é formado por isso. Ele vai pegar lá, você está usando o candle de 5 minutos, ele vai pegar o candle, as negociações das 10 horas até as 10h05 e ver qual foi a máxima, qual foi a mínima, qual foi a abertura, qual foi o fechamento, e vai desenhar o candle para você. É isso. Então, quando não tem negociação, quando fica um impasse, né? Fica esse spread de 2 centavos, de 1 centavo que seja, não tem negociação, o gráfico não anda. O que vai acontecer aqui? Aí vocês vão aprender o que é agressão. Aqui, ou o comprador vai estar mais desesperado que o vendedor e ele vai agredir o preço da venda, tá? Então, eu estou querendo comprar 54, mas ninguém quer me vender. Ninguém veio agredir o meu preço, né? Só que se eu quero muito comprar, porque eu acho que vai subir, enfim, ou é meu stop, enfim, não importa. Se eu quero muito comprar, o que vai acontecer? E ninguém está aceitando vender para mim nesse preço, eu vou agredir o melhor vendedor, tá? Então quem é o melhor vendedor? Aqui no caso é a Morgan, tá? Que está vendendo 5 mil, né? Eu ia falar contratos, né? Mas 5 mil Bova 11 a 56, né? 131,56. Eu quero comprar 54, ninguém me vendeu. Eu vou lá e vendo
desculpa, e compro, né, a 56, que é o melhor preço de venda. Então, se eu até falei alguma coisa errada, vou corrigir agora, tá? Então, eu estou querendo comprar a 54, ninguém está querendo me vender. Se eu estou desesperado para comprar, eu vou aceitar pagar o melhor preço da venda. Então, eu vou comprar a 131,56. O que vai acontecer aqui? Vai aparecer aqui no Times and Trades que foi efetuado um negócio, né, de 3 unidades, onde a compradora é a XP, a vendedora é a Morgan, a um preço de 131,56. E o que vai mudar aqui, tá? O fundo ele vai ser verde. Por quê? Porque eu aceitei agredir a venda, tá? Então eu fui o agressor, né? Eu, como comprador, eu agredi. Então vai ser verde por causa disso. No momento que isso acontecer, lá no seu gráfico você vai ver que o candle ele vai dar um tiquezinho para cima. Por quê? Porque o preço subiu de... A gente não sabe, né, qual foi o último negócio aqui. A gente pode puxar aqui, né? Tá, tudo bem, foi 57, mas poderia ser menor, né? No caso aqui teria diminuído. Mas normalmente quando a compra grid, o preço sobe, tá? Por isso que a gente não vai levar em negociação... não vai levar em consideração, né, o preço que está aqui. Até porque assim que abriu, né, saiu do leilão, eu já pausei o replay. Então tá muita loucura aqui, tá tudo muito distorcido, né? Eu pausei só para explicar mais ou menos como é que funciona. Então toda vez que a compra grid, a tendência é o preço subir. Toda vez que a venda a grid, a tendência é o preço cair. Por quê? Vamos supor, né, o que é uma compra a mercado e venda a mercado, né? Vamos entender isso também. A compra a mercado é exatamente o que essa pessoa aqui vai fazer, tá? Quando eu vou lá e clico no meu profit lá, comprar a mercado, o que vai fazer? Eu vou comprar em algum preço desses aqui? Não, né? Aqui é uma fila para quem quer comprar barato. Eu vou simplesmente agredir a pessoa que está vendendo mais barato, tá? Então eu vou agredir aqui, ó, o 131,56. Então, vamos supor que eu opere pela Genial e compre uma Bova 11 a mercado. O que vai aparecer aqui? Que a compradora, que é a Genial, comprou uma unidade a 131,56, né, da Morgan, tá? Porque eu comprei a mercado. E se eu fosse vender a mercado? É o oposto, né? Então eu quero vender. Não importa que eles estão vendendo 5 mil contratos aqui. Se eu clicar em vender a mercado, o que vai acontecer? Eu vou vender ao melhor preço de compra. Então, apareceria aqui que a Genial, né? Genial, vendedora, vendeu uma unidade, né, a 131,54, né, para a XP. Por quê? Porque eu vendi a mercado. Então, eu agredi a compra dele, entendeu? Melhor preço de compra. Isso é agressão. É quando a pessoa está tão desesperada para comprar que ela aceita pagar o melhor preço da venda. E a agressão de venda é quando a pessoa está tão desesperada para vender que ela aceita, né, pagar o melhor preço de compra. É isso, né? E por que o preço sobe ou o preço cai quando a gente agride? Vamos supor que entra aqui um institucional muito pesado precisando comprar desesperadamente, tá? Então, ele não quer colocar aqui, né, a ordem dele no book e tal, porque vai demorar para pegar. Ele quer comprar desesperadamente, sei lá, porque ele tem alguma informação privilegiada, enfim. O que vai acontecer? Se ele aceita comprar a mercado, ele vai ter que comprar mercado, tá? Quando é uma agressão assim, né, que precisa ser na hora, é tudo a mercado. Então o que vai acontecer? Vamos supor que ele compre 10 mil contratos, tá bom? Um exemplo, 10 mil contratos. Ele vai fazer o seguinte, ele vai agredir aqui a venda. Putz, espera aí que eu não vou conseguir desenhar, né? Só um minutinho. Pronto, acho que eu consegui resolver. Então é o seguinte, eu vou agredir ali 10 mil contratos, eu tenho que comprar. O que vai acontecer? Por que o preço sobe se eu vou comprar a mercado? Pelo seguinte, beleza, eu vou comprar 10 mil, aqui tem 5 mil, né? No 131,56, então eu já comprei 5 mil a 131,56. Só que essa Morgan aqui, esse robô que estava aqui, sei lá o que é, um institucional,
Ele tem 5.000 contratos ali, 5.000, né, lotes, 5.000 BOVA 11 no caso. Beleza. Eu consumi todo o lote dele. Só que eu ainda preciso de mais 5.000. O que vai acontecer? Eu vou começar a consumir, ó, todos esses lotes pequenininhos que tem aqui embaixo, ó. E olha o que acontece quando eu vou consumindo todos esses lotes. Olha só. Olha como o preço aqui, ó, vai subindo. Então, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, enfim, né? Conforme eu vou agredindo, né? Eu vou consumindo todo o book para baixo, aqui no caso, que seria, né, o preço está subindo, o valor do ativo vai subindo. Então, quando eu entro com uma ordem grande de compra a mercado, o preço dispara por isso, tá? Por isso que em momento de notícia que os robôs da HFT são desligados, qualquer coisa movimenta muito o preço para cima ou para baixo. É por causa disso, tá? A mesma coisa quando alguém entra com uma ordem grande de venda, tá? Então vamos supor que eu vendi ali 5.000 contratos, tá? 5.000 BOVA 11. O que vai acontecer? Vendi a mercado. Então a gente tem aqui um lote de 3, né, da XP. Abaixo tem um lote de mais 1.000, beleza? Então, ó, o preço já caiu de 54 para 53. Aí tem um lote de 19 no 50, 99 no 49, 48, 46, 44, 41, 38. Então eu vou consumindo tudo isso daqui até bater o número de lotes que eu vendi, né? Então com isso o preço vai caindo. Lá o melhor preço de compra era 131,54 e o pior aqui do book, né? Tem muito mais ordens para baixo, 131,38. Então caiu de 54 para 38 numa única ordem de venda gigante. Então isso é uma agressão, tá? Então isso é o que a gente chama até de dedo gordo, né? Quando às vezes a gente vê uma porrada no gráfico do nada, às vezes acontece, tá? Eu já vi acontecer de ser um institucional que apertou o botão errado. Comprou mais do que deveria, o cara colocou um zero a mais ali, né? E tem os brokers, né, das corretoras, dos bancos e tudo mais, que são as pessoas que são responsáveis ali, né, para executar as ordens, né, que o pessoal lá pede, né? E às vezes a pessoa pode, isso é humano, né? O humano tá suscetível a erro, né? Então pode errar ali, colocar um zero a mais e acontecer isso. Mas é isso, pessoal, tá? Então o que é o fluxo? É isso. Quando a gente fala, o fluxo está comprador, significa, a gente pode até despausar aqui, ó. Olha só, despausei, tá? Então a gente pode até despausar para ver, ó. Quando a gente fala que o fluxo é comprador, é quando está entrando muita agressão de compra. Quando a gente fala que o fluxo é vendedor, significa que está entrando muita agressão de venda, tá? A gente pode acelerar aqui o replay só para vocês verem. Ó, muita compra, muita compra, muita compra. Quando tem muita compra, assim, muita agressão de compra, como eu mostrei para vocês no exemplo, o preço, ó, olha só, o preço tende a subir. Olha como subiu o preço, tá? Então é isso. Quando entra muita agressão de venda, o preço tende a cair, tá? Inclusive, eu conheci recentemente aí, né, especialistas de fluxo que operam em cima do medidor de pressão. Então, cara, medidor de pressão é uma ferramenta que eu conheci lá em 2020, quando eu tava, né, dando os meus primeiros passinhos no day trade, cara. Mas enfim, cada um, né? Eu nunca vi operador de fluxo que não use, né, as 3 ferramentas aqui, mas tem cada um, pessoal. Vamos lá. Então vamos, agora você já entendeu o que é agressão, a gente vai entender o que é a absorção, tá? Vamos lá. Então, olha só, pessoal. Eu tô com o mesmo replay aqui, tá? Eu deixei no 1x, tá? Para rodar bem lentinho, porque de fato no BOVA 11 a gente não tem, né, negociação a todo tempo. Eu vou explicar para vocês como é que o indicador vai funcionar e como é que o robô vai funcionar, tá? Entendendo o que é a agressão de compra, o que é a agressão de venda, né? A gente já viu agora nos primeiros aí, sei lá, 20 minutos de vídeo, o que é isso, né?
Isso é essencial para vocês entenderem como é que é o operacional do nosso robô barra indicador. Eu coloquei aqui, ó, 3 indicadores, tá? Que são nativos do Profit, mas eu acho que é só do Profit Pro, tá? Apesar que se você está falando de robô, você tem que ter o Profit Pro, né? São indicadores de fluxo. Olha só, você consegue operar fluxo no seu gráfico? Consegue, né? O que esses indicadores fazem, né? A gente tem um indicador chamado volume de agressão compra, volume de agressão venda e tem um volume de agressão saldo, tá? O volume de agressão compra, assim como o nome dele, né, é autoexplicativo, ele vai mostrar pra gente a quantidade de agressão de compra num determinado tempo. Qual é esse tempo? É o tempo que você determinou para o seu gráfico, tá? Então eu estou aqui no gráfico do BOVA 11 de 1 minuto. Então o valor que vai aparecer para mim aqui, aqui, ó, né? Ou aqui, no caso, é o valor de agressão de compra dentro daquele minuto, né? Da formação daquele candle, tá? Para venda a mesma coisa. Tanto é que tá aqui 0. Acho que acabou de mudar, né? Acabou de abrir o próximo candle, ó. Então a gente tem aqui uma agressão de compra, 0 agressão de venda. E o saldo é basicamente isso, é o saldo. É um menos o outro. Então o saldo é positivo. É 1 por quê? 1 menos 0 igual a 0. Tá? Isso vai ser importante. Assim como no gráfico, né? Quem opera gráfico, a gente tem vários setups. Olha só como já mudou aqui, pessoal. Deixa eu só mostrar pra vocês. Eu pausei o vídeo, né? Sendo que eu tinha que pausar o replay. Acabei de pausar o replay. Seguinte. A gente tem a agressão aqui de compra de 25, né? 25 BOVA 11. E uma agressão de venda de 201. Qual é o saldo? 25 menos 201, que é menos 176. Então, saldo negativo. E olha só, candle. Tudo bem que vocês não vão conseguir ver, acho que no vídeo, né? Mas é um candle negativo. Bom, a absorção é o seguinte, pessoal. Eu não falei para vocês que, basicamente, quando tem muita agressão de compra, o preço tende a subir. Quando tem muita agressão de venda, o preço tende a cair. A absorção é o seguinte. Vamos supor, né? Deixa eu ver como é que eu posso exemplificar melhor para vocês. Então, olha só, pessoal. Para a gente completar a tríade ali, né, do fluxo, eu trouxe aí o VAP, né? O Volume at Price, tá? Ele é basicamente isso, pessoal. Ele vai mostrar a cada nível de preço qual é a agressão de compra e a agressão de venda, tá? Então, a gente vê, ó, que tem níveis de preço que saem muito mais negócios, né? Muito mais compra e venda do que outros, tá? Mas assim, o que é a absorção? Né? Por que muita gente no fluxo usa isso? A absorção é o seguinte. Imagine que, né, o preço está aqui nos 13162, ó. Vocês podem ver lá no gráfico, tá? Imagine que o preço vem caindo, caindo, caindo e chega aqui embaixo, ó, vou pegar um número redondo. Aqui, ó, 13140, tá bom? Chega aqui no 40. Beleza. O preço foi caindo, caindo, caindo e chegou lá. Imagina quando chegou nesse preço, né? Começa a entrar a agressão de venda. Tá? Então, o pessoal começa a agredir a venda, agredir a venda, agredir a venda. E aí, a barra vermelha, que é a barra agressora de venda, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Só que, olha que interessante, o preço não cai. O que isso significa? Tá? É como se no livro de ofertas alguém tivesse colocado uma ordem tão grande de compra no 13140 que as pessoas estão agredindo, 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 vendendo, né, absurdamente, né, nesse nível de preço, e aquele cara lá, aquele institucional, aquela corretora, aquele banco continua comprando, 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 ou seja, ele não quer que o preço caia dali do valor de 13140. Então, ele está absorvendo toda a agressão. Por isso que o nome do setup, né, é absorção. Normalmente, quando isso acontece, né, o que vai acontecer depois disso? As pessoas que estão tentando derrubar o preço, que estão agredindo na venda, uma hora cansam, né, uma hora acaba o lote dos institucionais
Então você vendeu, vendeu, vendeu. Aquele cara que está ali no 131,40, ele comprou tanto que acabou o seu lote. E aí, né? Ele comprou. Isso acontece normalmente em fundos, né, para compra e em topos para venda. Então o cara está comprado com um caminhão de lotes na mínima do dia, na mínima do, né, sei lá, das últimas 2 horas, 3 horas. Quando a agressão de venda cessa, não tem mais gente querendo vender, o que acontece é que o mercado começa a subir. Por quê? Porque não tem mais vendedor. Então começa a entrar os compradores. E aí o cara que está comprado lá embaixo, né, ele vai querer levar o preço para cima, por quê? Para vender mais caro. Então é um setup interessante, né, para quem operar fluxo. Isso aqui. Só que assim, você enxergar isso, né, nas ferramentas de fluxo é uma coisa. Você enxergar isso no gráfico é uma coisa totalmente diferente. Então, o meu indicador ele é baseado nisso, tá? Ele é um indicador, né, que também é um robô, que ele vai tentar ler essa absorção, tá, do fluxo. Um detalhe, isso aqui não adianta você tentar enxergar uma absorção num gráfico de 5 minutos, por exemplo. Isso não vai acontecer, tá? O gráfico de 5 minutos é um gráfico muito grande. A absorção ela ocorre numa questão de segundos, tá? Então, uma questão de 2, 3, 4, 5 segundos, você consegue enxergar o que está acontecendo. Você vê que o pessoal está tentando derrubar o preço está sendo absorvido ali num nível X, e aí parou de entrar a agressão de venda, o preço começa a subir, e aí já aconteceu a absorção. Quem tinha que comprar já comprou, né, junto com um player lá que estava absorvendo, e acabou o trade. Às vezes vamos falar de dólar, né, que é onde o pessoal mais opera fluxo. Às vezes é um trade de 2, 3, 4 pontos, acabou. Ali é um scalp, entendeu? Então assim, primeira coisa, você vai usar esse indicador, cara, tem que ser num gráfico muito pequeno, de 1 minuto. Eu estava testando aqui no gráfico de 30 segundos no dólar e estava aparecendo bastante absorção. Conforme você vai aumentando o tempo gráfico, a absorção vai sumindo. Por quê? Em 5 minutos, de fato, para uma barra de 5 minutos fechar positiva, tem que ter mais agressão de compra. Então, dificilmente ele vai mostrar, porque, né, a base do nosso indicador é o seguinte: tem que fechar um candle positivo com agressão de venda maior do que a de compra. Óbvio, tem uma cacetada de parâmetros aqui que eu vou mostrar para vocês, né, para vocês configurarem, mas em tese é isso. Como que se dá uma venda em candle negativo com agressão de compra positiva? Ou seja, em algum momento daquele candle houve alguém absorvendo o preço e entrando na agressão de compra, 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 o preço não subiu e caiu e fechou negativo. A absorção. É para isso que serve o nosso indicador, é para isso que, né, serve o nosso robô. Beleza? Então vamos lá, vamos entender o restante aqui. Olha só, pessoal, eu vou usar o próprio replay que está aqui no BOVA 11, que eu não quero mostrar nem mini índice, mini dólar para não influenciar ninguém, tá? Porque eu quero que vocês testem, tá? Não, eu estou usando o robô na configuração que você baixou lá e, pô, tá dando ruim. Não, eu não quero dar configuração nenhuma. Isso aqui é uma ferramenta para vocês testarem. Tanto que nem ia ser um robô, ia ser só a ferramenta, tá? Então eu vou usar aqui o gráfico do mini dólar, do BOVA 11, para mostrar para vocês como é que funciona, tá? Então é o seguinte, vou pegar aqui o gráfico de cruz, que eu consigo mostrar um candle e ao mesmo tempo vocês enxergarem lá embaixo o que está acontecendo, né, com os nossos 3 indicadores. Então vamos lá, também está aqui alguns candles verdes, né? O robô obviamente tem regra de coloração, né, que é o indicador, e ele vai ficar verde quando, né? A gente tem algumas configurações, mas vamos lá. Ele vai ficar verde quando tiver num fundo, a gente já vai entender o que é um fundo, tá? E a agressão de venda for maior que a de compra. Se lá que neste candle aqui a agressão de venda foi maior, então a gente vê, ó, a gente tem a agressão de compra aqui desse indicador, tá? A gente tem a agressão de venda neste segundo e lá embaixo tem o saldo. Olha só como o saldo está negativo. Então, sim, a agressão de venda foi maior, o candle fechou positivo e deu uma compra. O seguinte também e aqui também. Aqui, pessoal, vai ter a configuração ali para vocês tirarem isso, tá?
Isso aqui eu considero um doji, né? Ele tem muito pavio para cima, muito pavio para baixo e fechou com candle com um corpo muito pequeno, tá? Mas enfim, esse corpo aqui ele deve ser positivo, né? E por isso que deu agressão negativa aqui e pintou de verde. Aqui em cima é o oposto, né? A gente teve, ó, mais agressão de compra do que de venda e fechou um candle negativo, por isso que pintou de verde, tá? Ó, aqui agressão de venda, tá? O saldo ali foi negativo e fechou um candle positivo e um fundo compra, tá? Não fiquem se apegando em resultados, tá bom? Aqui para vocês entenderem como é que funciona, ó. Então aqui vendeu em um topo, aqui vendeu em um suposto topo que não der, depois a gente viu que não era. Aqui também, aqui foi uma compra, aqui uma compra, aqui uma compra, aqui uma venda, né? Quais são os ativos que eu recomendo que vocês operem isso? Eu testei bastante no dólar, tá? No mini índice eu testei muito pouco. Em Bova 11 eu não testei nada, eu estou mostrando aqui para vocês. Inclusive, eu espero que dê bastante loss aqui justamente para vocês, né? Não saírem operando em qualquer ativo, né? E ver que tem que estudar. Então, ó, beleza, aqui deu uma venda, aqui deu uma compra, aqui deu uma compra aqui, né? O estopou ficou no 0 a 0. Então, assim, vamos passar para as configurações então do indicador, tá? Para a gente finalizar o vídeo sem ficar muito grande. Vamos lá. Então, olha só, pessoal, a gente vai agora entrar nas configurações do robô barra indicador, né? Seguinte, eu trouxe uma ferramenta aqui que é exatamente um medidor de pressão, só para vocês entenderem como é que funciona essa parte de agressão gatilho, tá? Agressão gatilho e porcentagem. Que vem padrão 51, mas vocês vão alterar, tá? Isso aqui é o seguinte, eu tenho que trazer essa ferramenta para ficar mais visual. Vocês vão enxergar como se fosse isso aqui, tá? Então, agressão gatilho porcentagem, tá? 51 significa 51%. O que isso significa, né? O 51%. Dessa forma aqui, tá? Vamos mudar para 60. Vamos colocar 55, pronto, para ficar mais fácil. Então tá assim. 55%. O que vai acontecer? Quando a agressão de compra, né, chegar a 55%, né, e a agressão de venda consequentemente vai estar em 45%, o robô vai comprar, tá? Se a venda chegar em 55%, né, e consequentemente a compra vai estar em 45%, o robô faz uma venda, tá? Então vocês vão conseguir alterar isso daqui para o nível que vocês quiserem, tá? Obviamente não vai colocar 50%, senão o robô vai comprar e vender o tempo todo, tá? Então coloquem um nível aqui que vocês considerem para agressão, tá? Qual que é a agressão, né? É basicamente o que está mostrando aqui, o saldo de agressão. Ele vai medir, né? A mesma coisa que o medidor de pressão, tá? Ele vai pegar a compra, a agressão de compra, a agressão de venda do candle, que está em formação, e ele vai ver a agressão de compra está X, a agressão de venda está Y, qual a porcentagem, né, de cada um dos dois. Bateu o gatilho? Bateu. Então, ou compra ou vende, tá? Então, essa ferramenta eu coloquei aqui só para facilitar essa parte, que é a agressão do gatilho porcentagem, que de fato não ficaria muito fácil de explicar. De resto, vamos lá que acho que fica mais fácil. Aqui em cima é a parte do robô, tá? A gente vai entender depois. A gente vai entender primeiro o indicador. Não adianta colocar só a agressão, né? Só o gatilho da agressão, porque senão ele vai ficar dando gatilho em todo momento, né? Então a gente tem que colocar outros filtros para tentar pegar, né, um gatilho melhor para compra ou para venda. Uma dica que eu dou: considerem que tudo que está aqui seria para compra, tá? Mas obviamente que ele vai também fazer para venda. O que eu estou falando? Por exemplo, esse exemplo aqui está escrito candle positivo. Então considere que seria para compra. Então, para entrar numa compra, além da agressão de compra estar 55%, o candle tem que ser positivo. Você pode marcar ou não, tá? Uma dica: a gente tem uma segunda opção aqui, né? Uma das duas tem que estar verdadeira, né? Senão vai virar uma bagunça, tá? Então é o seguinte:
Candle positivo é basicamente o que o nome está falando. O candle tem que fechar positivo. Entrou, na verdade, a agressão de compra não, né? Como a gente está falando de absorção, né? Seria a agressão de venda. Então, a agressão de venda foi de 55% e o candle fechou positivo. Opa, deu gatilho de compra, tá? Então é isso. Até desculpe se eu, né, me confundi aí no exemplo anterior, mas é isso. A gente está falando de absorção, né? Então, absorção, a gente compra com agressão vendedora e a gente vende com agressão compradora. Então, candle positivo para compra, beleza. Não precisa ser positivo, mas precisa que o candle feche acima do candle anterior. Então a gente tem uma opção, né? Fechar candle acima do anterior. Que é tudo autoexplicativo, né? Recomendo que um dos dois esteja ligado, tá? Quando você for configurar o seu indicador ou o seu robô. Aqui a gente tem algumas configurações do padrão de candle, tá? Então é o seguinte, a gente está falando de compra, né? Pavio máximo superior em porcentagem. Então, né? Por exemplo, ó, aqui é um bom exemplo, tá? Esse candle que deu compra aqui, ó. Estão vendo que o pavio dele superior é enorme, tá? Passa de 50% do tamanho do candle. Se eu não quiser que esse candle aqui seja marcado como compra, eu coloco aqui, ó, no pavio máximo superior qualquer valor, tá? Óbvio, qualquer valor não, né? Mas assim, ele só é ativado quando eu coloco um número maior que zero. Então, se eu coloco aqui que o máximo de pavio que eu aceito é de, sei lá, 40%, o que vai acontecer? Não alterou ainda porque eu não salvei, tá? E eu não vou salvar para não atrapalhar o replay. Significa que candle que o pavio superior seja maior do que 40% do corpo todo, não dá compra. E para venda, né, é o oposto. Vou procurar um candle vendedor aqui. Ó. Significa que um candle desse aqui, onde o pavio inferior seja 40% maior do que o corpo, já não dá venda também, tá? Então é assim que funciona. E aqui é o exemplo que eu falei para evitar também um candle igual a esse, ó, tá? Que é um candle com um corpo muito pequeno, muito pavio para cima, muito pavio para baixo, né? Praticamente uma 2G. Então eu posso colocar aqui, ó, não, eu não aceito entrar num candle onde o corpo seja menor do que, vamos colocar 40% também, tá? Então o corpo do candle tem que ser pelo menos 40% de todo o candle. Então esse é um filtro que eu posso colocar aqui, tá? Beleza, isso aqui cara, é de cada um, tá? Não existe configuração certa, não existe configuração errada. Vai de cada um aí, vai dos testes de vocês, tá? Eu coloquei mais 4 filtros aqui, que é justamente para tentar pegar compra em fundo e venda em topo, que é o seguinte. A gente tem a opção de usar banda de Bollinger e ou canal de Keltner, né? A gente pode usar os dois juntos, tá? Que é o seguinte, se a gente ativar, né? Já vem ativado aqui usar bandas de Bollinger. Significa o que, né? Que ele vai tentar comprar só quando der o gatilho na banda inferior, tá? Então ele tem lá, eu coloquei alguns filtros lá dentro. O candle gatilho, ele não precisa estar tocando na banda inferior certinho, tá? Mas ele tem que estar por ali, tem que estar muito perto da banda inferior. O Keltner, a mesma coisa. E qual é a configuração? Aqui tem aqui, ó. Você vai ter que configurar desvio, a média e o tipo, né? Tanto da Bollinger como da Keltner. Beleza? Estocástico lento e IFR é a mesma coisa, tá? São indicadores que, né, ajudam a gente a achar topos e fundos, né? Então, se a gente deixa ligado, por exemplo, como está aqui o estocástico lento, ele só vai dar gatilho de compra, né? Quando o estocástico lento estiver ali próximo de... tudo bem, a gente pode alterar, ó. Eu até deixei aqui para vocês, né? Quando o estocástico lento estiver próximo de 20, né? No caso, a resistência para cima, suporte para baixo. Compra com estocástico lento próximo de 20, venda com estocástico lento próximo de 80. E o IFR, mesma coisa. A gente ativar
né? Compra com IFR próximo de 30 e venda com IFR próximo de 70, beleza? Eu estou mostrando aqui via código, né, pessoal? Mas é muito simples, né? Eu já coloquei aqui a regra de coloração no meu Candle. Só clicar com o botão direito, vir aqui em propriedades, ó, e alterar, né? Tudo que está aqui, ó, são as mesmas configurações que estão ali no código fonte, tá? Então as mesmas coisas, ó. É só alterar cada opção aqui, beleza? O que a gente não viu foi as opções do robô, que é o seguinte: a gente tem o horário que o robô vai funcionar, muito simples, horário início, horário fim, e um horário para ele zerar a posição se ele estiver posicionado. A gente tem um alvo em pontos, que é alvo explicativo. O robô comprou, qual é o alvo? Tá aqui 3 pontos, porque a gente está falando de dólar, né? Mas para o índice você vai, né, ajustar. Então, alvo em pontos, é exatamente o que está pedindo. Aqui, ó, prestem atenção, tá? Stop mínima candle. O que é isso? Né? Ele não está dando uma compra aqui, um exemplo. Né? Onde que vai ficar o stop? Vou dar um zoom maior aqui. Ó. Onde que vai ficar o stop nessa compra aqui? Como está 1 aqui, ele vai pegar e colocar o stop na mínima do último candle. Tá? Se tivesse aqui, por exemplo, 3, o que vai acontecer? Ele vai pegar os últimos 3 candles, tá bom? Contando com o candle que deu o gatilho, e ele vai pegar a mínima, tá bom? Isso acontece nesse caso aqui, ó. É óbvio, tudo que eu falei, né? Quer dizer, falei anteriormente que tudo que serve para compra serve para venda. Então, mínima para compra, para venda vai ser a máxima. Então, como eu coloquei 3 aqui, a gente tem uma venda neste candle, tá? Onde que vai ficar o stop? Na máxima dos últimos 3 candles. Então ele vai pegar esse candle e mais 2, ó. 1, 2, 3. Onde vai ficar stop? Aqui, ó. Na máxima desse candle, tá bom? O stop mínima ticks é justamente para você ajustar onde vai ficar o stop. Se é colado, se é um tick acima, 2 ticks acima, 3 ticks acima, 4 ticks acima, né? E para baixo a mesma coisa, né? Na compra, 1 tick, 2 ticks, 3 ticks, 4 ticks, tá? É para isso que serve. Bom, então, gente, eu achei que o vídeo fosse ficar menor, tá? Não sabia que ia ficar tão grande. É basicamente isso. Não existe configuração recomendada. Vocês vão ter que estudar o indicador, tá? Vocês vão ter que pegar aí os ativos que vocês mais operam para testar a questão de fluxo, questão de absorção, qual a melhor configuração, se é 55%, se é 51%, se o candle tem que fechar positivo ou basta fechar acima do candle anterior. Tudo isso vai de vocês, tá? Se vocês quiserem, né, conversar lá no grupo de estudos, fiquem à vontade, beleza? Só para não esquecer, antes de mostrar como é que baixa o robô, né? Como é que você vai configurar ele, pessoal? Vocês têm que prestar atenção é o seguinte: modo de execução, realizar e build orders no fechamento do candle, tá bom? Tem que estar aqui, senão ele vai entrar no candle informação e não é objetivo, tá? Então tem que estar configurado aqui. Todo o resto das configurações tem vídeo na descrição, né? Mostrando como é que você configura aí o seu robô, beleza? Como é que a gente vai baixar esse robô? Então, olha só, pessoal. Até o final de maio, tá? Maio de 2025, este robô você baixará, tá? No grupo do Connect Chat. Como é que você faz? Clica neste ícone, vai abrir a aba lateral aqui, ó. Você procura o meu canal, Júlio Bussolli Oficial. Estará o link aqui para você clicar e baixar, tá? Uma dica para quem está, né, perdido aqui no grupo, que tem muita coisa já foi apagada. Como é que você faz para procurar os arquivos? Clica nesses 3 pontinhos, tá? E clica em mídias do grupo, tá? Vai abrir dessa forma. Você clica aqui, ó. Você consegue ver tudo que foi postado no meu grupo, tá? Então você vai procurar aí os indicadores, procurar os robôs, beleza? Este robô, ele tem a versão grátis que está disponível na descrição desse vídeo, tá? Depois do dia, a partir de junho, tá? A partir de junho de 2025, versão gratuita, não terá todas as opções que tem aqui, tá bom?
E para quem é membro do canal, vai baixar a versão Premium, que é essa daqui, que é a mesma que o pessoal consegue baixar aqui em maio, né? Então, toda vez que eu lanço um robô novo, eu deixo a versão Premium para o pessoal testar. Então, vocês baixarão a versão Premium aqui, beleza? E depois que passou de maio, como é que você faz? Basta se tornar membro do canal e baixar na aba do YouTube, beleza? Então é isso, pessoal. O vídeo já ficou muito grande. Eu espero aí que vocês tenham compreendido como é que vai funcionar o indicador. Inclusive, quem quiser usar só o indicador, não usar o robô, né? Fica à vontade, vai funcionar. A versão gratuita, a versão premium é a mesma coisa do indicador. Não muda nada, né? É só na questão de execução de ordens mesmo em filtro que vai ter um pouco umas coisinhas a mais para quem, né, é membro premium do canal. Mas para usar como indicador não tem diferença. Beleza? Então é isso, pessoal. Deixem aí nos comentários, né, sugestões para alteração desse robô, desse indicador. Entrem nos grupos lá, postem também lá, podem me mandar mensagem no Telegram, não tem nenhum problema, beleza? Então é isso, um abraço para vocês e até mais.